Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Depende muito, né, de quem vai assistir esse vídeo. Geralmente, né, professor Johnny, é à noite, né? Então já venho aqui de agradecer, né, por estar presente nessa série de entrevistas sobre educação contemporânea, experiências e didáticas, no qual o nosso convidado, escritor, pesquisador, professor Johnny Charles da Silva, fez um capítulo de livro intitulado Como motivar alunos a participarem de atividades acadêmicas de extensão junto às comunidades. Um artigo publicado no livro Educação Contemporânea, Experiências Didáticas, volume 3, coordenado, organizado pelo nosso doutorando Claudinei Zag Peresch, por mim, Israel Aparecido Gonçalves, e pela mestra e doutoranda Rayane Xavier, aqui da UDESC. Johnny, bem-vindo a esta série de entrevistas. Já se apresente como professor. Muito bem, obrigado, Israel. Então, olá a todos. Sou Israel já adiantou, meu nome é Johnny. Eu sou professor do ensino superior há 6 anos, e leciono em diversos cursos do ensino superior com a matéria de ética profissional e responsabilidade socioambiental. A minha formação de graduação é em ciências contábeis, e aí eu tenho algumas pós-graduações, voltado para a área de controladoria, auditoria, perícia contábil, e também nessa parte de ética profissional. Muito bem. É orientador também, já posso dizer que orienta tanto TCC, pós, artigo científico, né? É um professor muito engajado. Eu sou professor lá na faculdade junto com o professor Johnny, e ele me auxilia na área da contabilidade, né? Então é um profissional aí de excelência e um parceiraço aí, né? Muito Eu obrigado. sempre digo, né, professor Johnny, a pessoa que tem muitos afazeres sempre tem tempo para ajudar alguém, né? E você Exatamente. é um professor muito atarefado, mas sempre dá um jeito de nos atender. Professor Johnny, esse capítulo de livro, que eu gostei muito, fez muita aderência à minha filosofia, vamos dizer assim, a nossa filosofia, porque somos em três, né, organizadores, que é a linha editorial, né? Como motivar alunos? Olha só o tema, só isso já me chama a atenção, né? Porque motivar nossos alunos hoje, eu acho que sempre foi, mas hoje é muito mais complexo, porque a gente tem com vários concorrentes, né? Várias instâncias, como redes sociais, Copa do Mundo agora, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo. Como que você pensou nessa ideia da motivação para os nossos alunos do ensino superior? Perfeito. Boa pergunta, professor. Surgiu basicamente da minha experiência em sala de aula, Então, desde que eu comecei a fazer os projetos de extensão na faculdade, eu até estava rascunhando hoje, lembrando aqui dos projetos em que eu já participei, foram 13 turmas e 9 trabalhos, Então, lá atrás, de como fazer o estudante motivar ele a participar desses projetos de extensão. O que eu percebi lá atrás? O aluno, ele vem muitas vezes para a faculdade simplesmente para cumprir carga horária e presença, e não tem essa motivação, muitas vezes, de fazer alguma coisa à parte. Parece que sempre é um fardo, é um peso fazer alguma coisa a mais. Então, entra muito aqui também essa questão do professor ter esse lado pedagógico, esse olhar pedagógico para com os alunos. Então, eu comecei a me perguntar como é que eu posso motivar eles a fazerem esse algo a mais. Uhum. Então, me veio a ideia de escrever esse capítulo, essa produção científica da minha experiência em sala de aula. Então, o que eu tenho percebido? O aluno muitas vezes chega depois de um dia de trabalho cansado, ele tem os seus afazeres da família, tem as suas coisas pessoais, mais a faculdade. Então, como levar esse aluno a participar desses projetos de extensão? Uma das coisas em que eu consegui, depois de algum tempo, foi mostrar o histórico do que já tinha sido feito. Então, olha, existe o projeto aqui, ele vai além dos muros da faculdade, ele vai ao encontro da comunidade, fazer que o aluno ele também conheça qual é a situação da comunidade tão distante da gente muitas vezes. Que ele tenha esse encontro junto à comunidade, mostrar o histórico, então, daquilo que nós já fizemos e deu bom resultado, valorizar esse
essa participação do aluno, fazer com que eles tragam ideias e depois também a gente alcançando o resultado, mostrando a transformação do aluno e também daquela particularidade da sociedade aonde que ele participou, né? Então nós temos aqui tanto a evolução do aluno, também desse ponto da sociedade aonde ele ajudou a transformar. Então isso fez com que ele tivesse motivação de fazer alguma coisa a mais, que não Que é legal, fácil, né? que legal a sua estratégia. E já adianto, né, você que conhece o professor Johnny ou quer conhecer o trabalho dele, a obra é disponível para todos e todas de forma gratuita. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo ou nos comentários. Então, faça o seu download, cite a obra, tá? É possível citá-la conforme as normas da BNT. E já estamos mobilizando os escritores e escritoras, já estamos em 10 pessoas do Brasil inteiro para escrever o volume 4, tá, de Educação Contemporânea. Então, são obras com experiências, tá? Nós gostamos da teoria, porém, essa ideia que tivemos editorial é para mostrar para os outros colegas que é possível ter boas práticas educacionais, seja desde o ensino infantil ao que nós chamamos de educação superior. Johnny, você fez uma boa explanação e eu falei muito de experiência, mas, obviamente, o seu texto e a sua escrita não é só para uma experiência purista, né? Sentei e escrevi um diário. Tem todo um embasamento, desde a LDB, você cita sociólogos, cita educadores. Como é que foi esse processo de escrita? O processo de escrita ele foi muito interessante, porque a ideia surge através dessa experiência em sala de aula, mas a ideia vem no sentido desse problema identificado, né, de como identificar, como motivar os alunos a participarem do projeto de extensão. Então, essa caminhada que eu venho fazendo nesses últimos anos, desse projeto, me fez brilhar os olhos, assim, para escrever. E aí comecei a rascunhar, então, durante esse período, né, experiências mesmo que eu tenho tido, que eu tenho vivido, que eu tenho percebido, não Uhum. somente dos alunos, mas da própria faculdade que evoluiu nesse sentido da extensão, e também dos resultados que a gente colheu lá na comunidade onde foi atendida. Nós atendemos desde meio ambiente, os animais, né, a proteção da mulher, da criança, da comunidade indígena, de jovens e adultos. Então, tudo isso fez com que a gente criasse a experiência e me trouxe a ideia, então, de escrever. Né? Então, como escrever? Como colocar essa experiência no papel? Então, veio através eu fui rascunhando cada um desses projetos, dessas experiências, colocando mesmo no papel a minha experiência, o que eu tenho vivido, o que eu tenho aprendido, né? E digamos assim, trouxe até uma facilidade, né, com essa experiência vivida de como escrever, de como motivar, de colocar mesmo que resultados isso poderiam trazer. É claro, né, não se esgota de forma alguma, né, tudo que a gente tem feito, né, não se esgota todas as possibilidades, todo o assunto sobre extensão, mas traz uma experiência, traz algo vivido que a minha ideia foi de compartilhar isso com as pessoas, né, que podem ajudar também outros professores, outros alunos, né, outras pessoas também a algum momento se dedicar e como fazer, então, para motivar esses alunos a participarem desses projetos. Professor Johnny, esse é o primeiro capítulo do livro? Desculpe? Você já participou de outras coletâneas? É o seu Não, primeiro, essa é a minha primeira. primeira vez que participa de uma coletânea, né? Uma coletânea de livro é a primeira vez. Ah, que legal. E agora, né, essa obra vai ser lançada, para quem assistir antes, espero dia 22, né, deste mês de junho de 2026, pelo canal Mentes Criativas, que também deixarei aqui o link, para o Johnny provavelmente participará também, eu sei que ele tem bastante atividades, mas é um momento importante. Então, participar de uma obra coletânea pode ser um problema ou uma solução, depende muito. Pode ser um problema se o teu artigo é mais um lá dentro, né, daquele vários outros capítulos. Mas é uma solução quando o artigo e o capítulo, né, em si tem realmente uma relevância, tem realmente, né, uma história para contar. Nisso eu percebi, Johnny, que você tem, né, tanto pessoalmente conversando contigo, mas na tua escrita ela traz essa energia, ela traz essa vontade do querer motivar, do querer explicitar, né, uma
coisa que é importante, né? A busca, a construção ou luta por esse conhecimento prático e teórico, né? Então, eu acredito que o artigo está bem encaminhado. E o que você acredita agora? Quais são os próximos passos, Johnny? Será que sai um capítulo 2, sai um livro solo? Se empolgou? Como é que está essa ideia de perceber que outros colegas estão ajudando e você está nessa pegada, né, nesse campo aí da escrita? Muito bem. Esse convite, eu digo assim que foi um presente, né? Porque eu sempre escrevia para mim, né? Então, tem muito material assim escrito para mim mesmo, não só dessa parte de extensão, mas de outras áreas em que eu trabalho, né? Como eu falei no início, contabilidade, auditoria e tudo mais. Mas eu digo que foi um presente porque fez com que empolgasse para continuar escrevendo, né? Então, eu penso assim que podemos sim agora, depois desse primeiro capítulo, ter um dois, por que não? Né? Com Uhum. outras vivências, com outras experiências que nós tivemos nesse tempo aqui da extensão. Então, assim, a gente já aprendeu muito mais coisas, a gente já evoluiu, né? A gente já pensou em outras situações também, não só como motivar, mas também aqui demonstrar ao aluno da realidade em que ele encontra, né, na sociedade muitas vezes. Por quê? Porque esse aluno ele trabalha, ele tem a família, ele tem o lazer, ele tem isso, tem aquilo, mas muitas vezes não tem esse olhar para a sociedade. Então, assim, é agregar realmente aquilo que ele aprende lá na sala de aula, levar ao encontro da comunidade. Então, assim, isso tudo faz com que a gente tenha um material bastante vasto para continuar escrevendo. Então, nesse momento, eu acredito que continuar, assim, escrevendo artigo, capítulo, né? E quem sabe no futuro, por que não um livro de experiências didáticas, né? Eu percebi, né, ao longo aí da tua jornada, muitas publicações, né? Você tem um registro fotográfico, né? Gigantesco, né? Dá de pegar aí as várias edições, que eu nem sei quantas, né? Você depois pode até me trazer aí o número de edições desta extensão que tu faz. Eu estou ali, no tempo que eu estou na faculdade, eu vi você sempre fazendo, né? Então, Uhum. assim, tem no mínimo aí um período legal. Então, tem ali um registro fotográfico, tal, provavelmente de filmes pequenos, né? Que dá de fazer no final até uma montagem, um vídeo curto, né, um curta-metragem, vamos dizer assim, né, Sim, uma entrevista, tudo porque a extensão, aí me corrija ou contribua, né, a extensão de uma faculdade, ela é muito importante para o aluno, né, que percebe ele na sociedade, mas para a própria sociedade que vê a instituição não mais apenas como um polo de conhecimento erudito, que fica para si mesmo, mas como algo que apoia a comunidade, que apoia a sociedade, e que todo aquele conhecimento que está lá transborda, né, de forma muito sutil, com muita honestidade, seriedade, para comunidades ou instituições que precisam daquele aporte. exatamente. Isso mesmo. Então, sim, hoje nós temos muito material produzido. Cada projeto desse tem um relatório, né? Então, esse relatório, ele descreve todas as atividades que foram feitas, as turmas que participaram, tem as evidências através de fotos, nós temos vídeos, né? Tem o depoimento dos alunos, muitos alunos deixam o seu depoimento. Então, assim, se eu for ver que cada um desse trabalho, ele pode ser um livro, desculpa, um capítulo de um livro, sim, a gente constrói um livro inteiro sobre experiências didáticas em extensão. Como eu falei, nós trabalhamos desde meio ambiente, né, a questão dos animais, a defesa da mulher, da criança, do jovem, da comunidade indígena. Então, imagino que cada um desse trabalho poderia ser um capítulo de um livro. Então, é bem interessante mesmo, né? Ah, Então, assim, se for perguntar qual é a minha experiência pessoal, assim, com o projeto de extensão, né? É fazer com que os alunos percebam, então, o retorno que tem dessas experiências, né? Que eles tenham maior compreensão da responsabilidade como estudante, né? Em relação à própria sociedade em si. Ô, Johnny, só uma dúvida. Cada semestre é um projeto ou é por ano? Como é que funciona assim? Quem elabora os projetos? Vem pronto ou você participa? Como é que faz
um projeto de extensão, né? Ah, esse ano, esse semestre é cachorro. Estou exagerando aqui, ou Ah, sim, minimizando, sim. né? Ah, depois é idoso, ó, depois é abrigo. Como é que funciona, assim, Uhum. esse bastidor aí É, de... esse projeto de extensão, ele está elencado à disciplina de ética profissional e responsabilidade socioambiental. Então, nós temos a curricularização da extensão, que é uma obrigatoriedade do MEC. Então, tem tantas horas que tem que ser dedicada a esse projeto de extensão. Porém, cada semestre, essa disciplina aparece no semestre de algum dos cursos da faculdade. Então, dependendo do curso que for, nós vamos fazer o alinhamento do curso, da matéria e do que vai ser desenvolvido. Tem que estar ligado essa questão, Ah, né? uhum, Então, por exemplo, o direito, curso do direito, nós tivemos a questão da defesa da mulher. Não, a defesa da mulher não é somente o mês de março, né, que é dedicado ao Dia Internacional da Mulher, mas é o ano inteiro. Então, o que nós trabalhamos junto à comunidade local lá de um bairro bem distante daqui de Joinville? Levar aquelas mulheres do bairro os direitos que elas têm, né, em relação à questão mesmo da violência, né, de como é que elas procuram ajuda, o que elas podem fazer, né, para buscar os seus direitos, né, nesse sentido. Mas não só isso. Quais são outros direitos que as mulheres têm também, né, na sociedade? Então, muitas delas desconhecem. Então, nasce a partir de que a turma, dependendo do curso que é, nós buscamos na sociedade ali, né, um nicho, uma comunidade que precisa ser atendida. E tem muita coisa que precisa ser atendida. Então, nasce a partir dessa identificação que o professor e alunos e a faculdade têm da comunidade. Aí nasce o projeto. que legal, professor Johnny. Sempre é um prazer conversar contigo. Para a gente pensar, a gente não vai ficar falando sobre o capítulo, porque o capítulo, quem quiser, vai ler, né? E vai Sim. citar, e vai entrar em contato, né? O capítulo está lá, está escrito, revisado. Se tiver também alguma sugestão, algum errinho, entre em contato, que a gente verifica também, né? A gente está aqui também para aprender e revisar. Mas, professor, tem alguma pergunta que eu não fiz para a minha falta de habilidade como possível entrevistador, tu queria que eu fizesse, não foi feito? Alguma coisa que quisesse falar e eu não te perguntei, resumindo? Eu gostaria só de deixar, talvez, uma reflexão, né? Ah, Assim, primeiramente, convidando para que ah, as pessoas, sejam alunos, professores, pessoas da comunidade em geral, que leiam o capítulo, né? Eu acho que é bem interessante essa experiência que eu, como professor, como docente, com os alunos, a faculdade a gente tem vivido, né? E eu acredito, assim, que a faculdade cumpre plenamente a sua missão quando o conhecimento ultrapassa a sala de aula e chega às pessoas. Muitas vezes para isso que a faculdade, a universidade existe, né? Além do conhecimento técnico, é que a extensão universitária, a faculdade, de uma forma geral, que elas cheguem, então, de uma forma concreta para a sociedade, né? Então, eu acredito que a tudo gente bem. deixe essa reflexão. Boa reflexão, muito boa. Então, a gente acabou que, na verdade, nunca acaba, né? Tu vai voltar, a gente vai fazer mais entrevistas, mais conversas, rodas de conversa, seminários, vai ter muita coisa aí para você debater e continuar escrevendo, seja aqui com a nossa coleção ou em outras editoras também, o importante é escrever. Então, nós conversamos aqui com o professor Johnny Charles da Silva, que escreveu um capítulo Como motivar alunos a participarem de atividades acadêmicas de extensão junto às comunidades. É um tema longo, mas extremamente necessário e bem objetivado. Faz parte da obra Educação Contemporânea e Experiências Didáticas, volume 3, coordenado por mim, eu sou um dos organizadores, mas eu sou, né, mas assim, o cara que está captando, está conversando, mas quem está lendo bastante também os artigos é o professor doutorando Claudinei Zag Peretti e a Rayane Xavier, que é doutoranda também. Então, são dois leitores, mostrando o que, né, Johnny? Não adianta apenas escrever, que já é um ato de coragem difícil, mas tem as revisões, tem as leituras. Muito obrigado, meu querido, por essa tua explanação. Espero te rever na faculdade e aqui novamente na escrita acadêmica. Ok, obrigado, professor Israel, obrigado a todos. Valeu, meu querido.